Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Jesus respondeu: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher.
Mas ninguém perguntou: que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo ao povo: vim ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Então os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita. Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo porque não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, seguimos com o itinerário do período da Quaresma. É importante ter presente que, digamos, no início do período litúrgico da Quaresma, o contexto histórico da Quaresma está ligado ao catecumenato, que é o período de preparação dos catecúmenos, aqueles que se preparam para receber na vigília pascal os sacramentos da iniciação cristã. Na antiguidade, aqueles que queriam receber os sacramentos, ou ainda aqueles que desejavam ser cristãos, faziam o caminho da catequese e se preparavam diretamente para receber os sacramentos e assim se tornarem cristãos, vivendo a Quaresma, que estava restrita, reservada a essas pessoas. Com o passar dos séculos, a Igreja estendeu a Quaresma para todos os fiéis. E por isso nós, embora sejamos batizados, participamos da Quaresma, nos preparamos por meio dela para participar da Páscoa de Jesus. Por que é importante resgatar esse dado histórico? Porque hoje nós ouvimos o Evangelho da Samaritana. Nós temos uma coleção de textos que vamos escutar, especialmente neste ano A, textos que estão indicando o sacramento do batismo. Hoje nós encontramos o elemento ou a matéria do sacramento do batismo, a água. Jesus fez o encontro com a samaritana no poço de Jacó. E a temática que a liturgia nos traz, a partir do elemento água,
é a temática da conversão, da mudança radical de vida. Aqueles que se preparam para receber os sacramentos da iniciação cristã estão manifestando o desejo de mudança radical de vida. Esse desejo precisa ser cultivado no coração de cada um de nós. Nós precisamos buscar a mudança radical de vida, e a Quaresma é esse período favorável para que isso aconteça. E nós estamos procurando essa mudança à luz da palavra de Deus. No primeiro domingo da Quaresma, as tentações de Jesus. Nós aprendemos que todos nós estamos suscetíveis às tentações. A tentação, inclusive, é um bom sinal. Aquele que é tentado tem ainda a possibilidade da salvação, pois a tentação visa a perdição. Se o homem não está perdido, ele passa pela tentação. A tentação indica que o homem ainda pode chegar às alegrias da salvação. No entanto, o homem por ele mesmo não tem condições de vencer as tentações. Como o homem vence as tentações? Vivendo a vida segundo o Espírito, ou deixando-se guiar pelo Espírito de Deus. É guiado pelo Espírito de Deus que o homem tem condições de vencer as tentações. Não só guiado pelo Espírito Santo de Deus, mas também trazendo no coração a palavra de Deus. É pela palavra de Deus que Jesus venceu Satanás. A cada tentação, Jesus cita a palavra de Deus. No domingo passado, o segundo domingo da Quaresma, a cena da transfiguração de Jesus no monte. A transfiguração de Cristo revela a sua glória. Aprendemos que o seguimento de Jesus, que exige de nós tomar todos os dias a nossa cruz e seguir fielmente os passos de nosso Senhor, é o caminho que conduz o homem à glória. Deus nos fez para a glória, para a vitória. Deus não fez o homem para a condenação, para o fracasso. Deus fez cada um de nós e todos nós para a vitória. Mas sobretudo meditamos que existem vozes que querem nos afastar de Deus. Da nuvem saiu uma voz que dizia: eis o meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado escutai. Nós meditamos que existem três vozes que nós não devemos escutar. Primeiro, a voz do inimigo de Deus, a voz do mundo e a própria voz, que é a pior de todas. A voz que nós devemos escutar é a voz do Senhor. No Evangelho deste domingo, o Evangelho da Samaritana, nós temos um modelo de mudança radical de vida. A Samaritana é apresentada como um modelo. Ela fez a experiência do encontro com Jesus no poço de Jacó, e esse encontro mudou radicalmente a sua vida. No diálogo que Jesus estabelece com a Samaritana, em primeiro lugar, Jesus encontra a Samaritana no cotidiano. A Samaritana estava vivendo a sua rotina de cada dia. Tal era o constrangimento dessa mulher, que ela foi ao poço de Jacó ao meio-dia. Quem vem da roça sabe que ao meio-dia ninguém sai para buscar água, ninguém trabalha na roça ao meio-dia, porque é o horário que o sol está intenso. As pessoas que trabalham na roça trabalham no período da manhã e no período da tarde. A mulher vai ao poço de Jacó ao meio-dia. Isso revela um constrangimento dessa mulher. Jesus revelou a sua vida dizendo: de fato, você teve 5 maridos e aquele que você tem agora não é seu. Isso retrata a condição existencial dessa mulher. Uma história marcada pelo pecado, uma história marcada pela idolatria, uma mulher que estava distante de Deus pela sua vida, pelas decisões que foi tomando durante a sua caminhada. Constrangida com a própria vida, ela foi ao poço de Jacó ao meio-dia. E quem a encontrou nessa condição? Jesus.
Jesus encontra. Qual é o primeiro ensinamento que recolhemos do Evangelho? Não importa a gravidade do nosso pecado, não importa as contradições, as fraquezas, as fragilidades e debilidades que carregamos, Deus está sempre à nossa procura. Deus não tem constrangimento. Deus se aproxima de nós, mesmo carregando as impurezas que carregamos, mesmo trazendo os pecados que trazemos. Deus se aproxima de nós. E Jesus se aproxima da mulher e parte de uma necessidade. Jesus está com sede. Parte da sua necessidade. Ele é verdadeiro homem. Pede água. Mas a sede de Jesus ultrapassa a necessidade de hidratar o próprio corpo. A sede que Jesus revela no Evangelho, a sua sede, não é a sede tão somente da água para hidratar o seu corpo. A sede de Jesus revela a sede que Ele tem de cada um de nós. Jesus tem sede de nós. Jesus tem sede da nossa fé, como vamos ouvir no prefácio da Santa Missa de hoje. Jesus tem sede de cada um de nós, e por isso mesmo Ele nos busca. Ele nos busca para que nós possamos fazer essa experiência de encontro com Ele, porque Jesus reconhece que existe em cada um de nós uma sede de eternidade. Ou traduzindo numa linguagem mais próxima, nós temos sede de sentido. Nós buscamos a realização, nós buscamos a felicidade, procuramos encontrar o sentido da nossa vida. E esse sentido da vida, a razão da nossa existência, nós vamos encontrar em Deus. A samaritana não encontrou nos maridos. Os maridos representam os amores do mundo. Ela não encontrou nos amores desse mundo a realização plena da sua vida. Essa mulher está buscando nos amores do mundo aquilo que ela vai encontrar somente em Jesus. A atitude da samaritana é a nossa atitude. Nós também buscamos nos amores deste mundo, não só no amor, no sentido da relação afetiva com uma pessoa, também, mas como meditamos recentemente, nós buscamos a nossa realização nas coisas materiais, buscamos a nossa realização na comida, na bebida, no êxito profissional, mas nós não vamos encontrar nessas coisas a saciedade que nós queremos sentir, porque somente o Senhor, somente Jesus pode saciar a nossa sede. O que nós aprendemos com o Evangelho deste domingo? Que nós precisamos, como a samaritana, deixar que o Senhor nos encontre, porque o Senhor está à nossa procura, e sendo encontrados por Ele, deixemos que o Senhor sacie a nossa sede. Não se deixe iludir, imaginando que essa sede que você tem na sua alma será saciada com os amores deste mundo. Só Deus pode saciar a nossa alma. Não há outra água capaz de saciar a nossa sede. O que aconteceu com a samaritana? A samaritana viveu o seu processo de conversão. Ela começa chamando Jesus de judeu, e ela termina reconhecendo Jesus como Messias. E a beleza do Evangelho. E o Evangelho termina dizendo que os samaritanos reconheceram Jesus como o Salvador do mundo. Olha a transformação radical de vida que aconteceu na vida da samaritana. Aquilo que Jesus profetizou para ela: quem bebe desta água depois se torna fonte de água viva. Quando ela se encontrou com Jesus e reconheceu que Jesus era o Messias, ela foi comunicar essa verdade, e ela se tornou uma fonte de água viva para os samaritanos, ao ponto dos samaritanos reconhecerem que Jesus é o Salvador do mundo. O encontro que nós fazemos com Deus, quando nós descobrimos Jesus como a água que sacia a nossa sede, o poço que dá sentido para a nossa vida, é necessário que nós comuniquemos esta verdade, que nós anunciemos que Jesus é essa água viva. No texto da primeira leitura, extraído do livro do Êxodo, o autor sagrado descreve a murmuração do povo no deserto. O povo foi liberto da escravidão, o povo estava sendo oprimido pelo faraó.
O livro do Êxodo diz que Deus viu, ouviu e desceu. Deus viu o sofrimento, ouviu o clamor e Deus interviu. Deus fez a sua intervenção através de Moisés, libertando o povo. Deus liberta o povo. Durante o caminho pelo deserto, Deus envia, no capítulo anterior, no capítulo 16, Deus envia o maná e as codornizes para saciar a fome. E agora no capítulo 17, o povo já se rebela contra Deus. Começa a murmurar, dizendo: o Senhor nos tirou do Egito para deixar que nós morrêssemos de sede no deserto. O povo está murmurando contra Deus, se revoltando contra Deus. Esse povo que se revolta contra Deus somos nós, que ingratos e insatisfeitos com tudo aquilo que Deus fez e está fazendo, nos rebelamos contra Deus. Deus está dando a cada um de nós oportunidades. Deus está oferecendo a água viva, mas nós não reconhecemos a presença de Deus, a presença atuante, verdadeira de Deus na nossa história. Deus que está atuando e cuidando de nós. Nós não estamos abandonados, Deus está cuidando de nós. Talvez Deus não esteja cuidando de nós como nós gostaríamos, porque às vezes nós somos crianças mimadas. Queremos que o Pai atenda a todos os nossos pedidos. É desse jeito que nós queremos que Deus cuide de nós, como uma criança mimada, que atenda a todos os nossos pedidos. Mas quem é pai e mãe sabe muito bem, para exercer a sua missão com êxito, você precisa dizer muitos não para os seus filhos, pensando no bem deles, porque naquele momento ele não é capaz de entender que aquilo que ele está pedindo não é o melhor. Bom, o pai equilibrado não vai alimentar o seu filho só com doce. Faça isso para você ver o que vai acontecer. Você força um pouco a barra para que ele possa comer aquilo que de fato vai nutri-lo, vai fortalecê-lo, para que ele possa desenvolver. Nós somos como uma criança birrenta diante de Deus. Queremos que Deus cuide de nós do nosso jeito. Deus está cuidando de nós. O texto da primeira leitura é um convite para abandonar a murmuração e reconhecer que Deus cuida. E Deus fez brotar. Deus é tão bom que mesmo o povo se rebelando contra Ele, Deus fez brotar água da rocha para saciar. É isso que Deus faz conosco. Mesmo reclamando, murmurando, Deus continua nos beneficiando. Deus continua realizando as maravilhas. E por fim, o texto da segunda leitura. São Paulo está ensinando aquilo que nós meditamos à luz do Evangelho. São Paulo diz: a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Mesmo sendo pecadores, Deus está à nossa procura para saciar a nossa sede. Busquemos esse encontro com Deus, e no encontro com o Senhor busquemos a mudança radical de vida. Oxalá nós possamos, no final da Quaresma, vivendo as alegrias da Páscoa, dizer como a samaritana e os samaritanos: Cristo é o Salvador da minha vida. Não simplesmente como uma frase de efeito, mas como uma frase que expressa aquilo que eu estou sentindo na minha alma. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o meu Salvador. Não há outro amor capaz de saciar a minha sede. Só o amor de Deus, só Deus pode saciar essa sede da minha vida. Que Deus nos dê a graça necessária para que possamos viver intensamente a Quaresma e, como a samaritana e os samaritanos, possamos reconhecer Jesus como o Messias.